Olá, eu sou Deise Couto, trabalho na Assembleia de Deus em Alcântara e a minha história na escola dominical começou muito nova. Estávamos reunidos numa tarde, eu e as minhas duas irmãs, e a gente estava numa farra tremenda e a minha mãe estava lavando roupa e ela pedia que a gente se acalmasse. Se a gente não ficasse quietas, ela ia aplicar algum corretivo na gente. Então a minha mãe chamou a gente, sentou nós três na cama, pegou a revista da escola dominical e naquela semana falava sobre Enoque, como Enoque andou com Deus. E ela nos sentou na nossa cama e ela começou a contar a história. E quando ela começou a ler o texto áureo que dizia: e Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Naquele mesmo momento a glória de Deus invadiu o nosso quarto e nós começamos a orar e a minha mãe começou a chorar e ela começou a orar conosco e o Senhor começou a batizar as minhas irmãs com o Espírito Santo. Primeiro batizou a minha irmã do meio, depois a minha irmã caçula e eu fui a última. E eu achava que eu não ia ser batizada e eu ficava: Jesus, eu quero ser batizada também, Senhor. E eu comecei a orar ali, chorar e o Senhor me batizou naquela tarde com o Espírito Santo. E a alegria foi tão grande, a glória de Deus foi tão grande que a gente se abraçou e começou a falar em línguas. Para a gente se acalmar, ela teve que separar a gente e nos levar para o banheiro, para nos dar um banho, para ver se a gente acalmava um pouco, porque a gente não queria largar uma da outra. E essa é a minha experiência com a escola dominical. CPAD, a editora da escola dominical. Por isso que eu amo a escola dominical. Lição 9. Um lugar de adoração a Deus no deserto. A lição de hoje fala sobre um lugar específico de adoração a Deus que foi instituído por Deus a Moisés no deserto. É preciso se recordar que enquanto Abraão, Isaque, Jacó não possuíam templos aonde pudessem frequentar, templos estabelecidos pelo nosso Deus, porque obviamente que as divindades pagãs, obviamente que as nações pagãs possuíam suas religiões, e eram várias religiões, e já havia muitos templos pagãos antigos. Mas o nosso Deus não estabeleceu nenhum templo onde ele pudesse habitar, ele estava em todos os lugares. Mas depois de 430 anos no Egito, onde o povo via os templos egípcios e tinha contato com divindades que ficavam inscritas e localizadas em um determinado lugar, o povo de Israel precisava ter algo da mesma forma e precisava ter algo tangível, onde eles pudessem agora confiar que estavam de fato acompanhados pelo Deus Todo-Poderoso que apresentou-se a Abraão. E então Deus instrui a Moisés que se faça o tabernáculo, uma tenda portátil, que era desmontável, para que pudesse oficializar o culto israelita ali. Pudesse ser estabelecida uma liturgia, e essa liturgia, como todos sabem, a liturgia é algo envolvente, a liturgia é algo que configura e materializa a adoração a Deus. E o tabernáculo não tinha uma função diferente, a função era justamente essa, era fazer com que o povo sentisse mais atendido e tivesse uma ideia de que de fato estavam sendo visitados por Deus e que estavam oferecendo algo a Deus. E é claro que depois, posteriormente, nós vamos verificar que quando Davi planeja construir um templo para que Deus pudesse habitar, o Senhor diz de maneira muito clara a ele que o céu dos céus não pode contê-lo, então ele não teria condições de fazer um lugar para que Deus pudesse habitar, no sentido físico e pleno da palavra, como se Deus pudesse se circunscrever em um local. Deus está em todos os lugares e isso precisa ser entendido de maneira extremamente plena. E a forma plena de se entender isso
é justamente não estabelecendo uma geografia onde ele esteja circunscrito ou restrito. E Davi planeja fazer isso, o que acontece só depois com Salomão, mas a gente percebe que a finalidade do tabernáculo no Antigo Testamento, na peregrinação de Israel, durante aquele período de 40 anos, era justamente servir como um emblema da presença de Deus entre o povo. Quando se constrói o templo não tem condição de ser desmontado. Só que Ezequiel vê, na sua visão, quando a glória de Deus deixa o templo. Infelizmente, os judeus acreditavam que Deus estava no templo. E quando os discípulos dizem ao Senhor Jesus, admirando a estrutura do templo, e Jesus diz, olha, se a fé de vocês está nisso aqui, lamento, porque não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, se a fé dos judeus estava no templo, eles então perderiam a fé, porque o templo seria destruído no ano 70 da nossa era. Mas o Senhor Jesus Cristo nos deu uma pista muito emblemática quando ele conversa com a mulher samaritana e diz, quando ela pergunta se era naquele monte ou se era em Jerusalém, onde, na verdade, se configurava o lugar de adorar a Deus correto. E Jesus diz, nem lá e nem aqui, porque o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então a condição da adoração é muito mais de interioridade, é muito mais de inclinação do coração e do ser do que de geografia propriamente dito. Só que naquele momento histórico era necessário, para que o povo tivesse uma aculturação religiosa, que um local fosse eleito e fosse estabelecido para que o povo tivesse essa noção e tivesse essa confiança. Isso servia, entre outras coisas, para manter uma homogeneidade, uma união dessas pessoas. Não era simplesmente para mostrar que Deus estava restrito àquilo ali. Quando isso foi pensado, Jesus fez questão de desconstruir essa ideia. Então, a grande lição de hoje é que o nosso lugar para adoração, no deserto da peregrinação da vida, é em qualquer lugar e em qualquer momento, é durante a nossa existência. O lugar de adorar a Deus é justamente a nossa existência, a nossa própria vida. Esse é o lugar de adorar a Deus. Em todas as áreas, em tudo aquilo que fizermos, em tudo aquilo que intentarmos fazer, que a nossa instrução e a nossa motivação seja fazer para glorificar o nome do Senhor. Podemos nos congregar? Sim, podemos nos congregar, também é lícito que façamos isso e devemos até fazer, estar em comunidade é interessante, é bom que estejamos, mas que esse estar junto sirva de fato para que nós adoremos a Deus e ajudemos-nos mutuamente. E não que isso não venha servir de motivo de discórdia, de motivo de arrogância, de motivo, às vezes, de engrandecimento de uns sobre outros, mas que venhamos a ser humildes, sabendo que a adoração a Deus se faz em todos os momentos da vida, logo em todos os lugares onde estivermos e existirmos. Que Deus te abençoe, uma excelente aula em nome de Jesus. CPAD, a editora da Escola Dominical.